Boa noite. Boa noite. Dia de protestos em São Paulo. Agora à noite acontece o 6º ato contra a Copa do Mundo. Mais cedo, manifestantes botaram fogo em lixeiras e depredaram a Câmara Municipal durante a votação do plano diretor. Haitianos continuam chegando a São Paulo em busca de trabalho. Caseiro de coronel que admitiu torturas durante a ditadura é preso e confessa a participação na morte do militar. Eleições 2014, nova pesquisa mostra Dilma em queda. Aécio Neves e Eduardo Campos sobem. Acontece agora à noite o 6º ato contra a Copa. A polícia acompanha o ato. Os manifestantes se concentraram no metrô Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Eles carregavam cartazes e faixas contra a Copa. Pouco antes de começarem a caminhar, eles queimaram álbuns de figurinha da Copa. Segundo a Polícia Militar, 3 menores foram apreendidos. Depois, os manifestantes caminharam, fechando parte da Radial Leste no sentido centro. E à tarde, a Câmara Municipal adiou a votação do novo plano diretor e manifestantes de movimentos de luta por moradia entraram em confronto com a Polícia Militar no centro da cidade. O tumulto começou no final da tarde. Os manifestantes tentaram entrar na Câmara Municipal à força. A polícia tentou dispersar o protesto com bombas, mas alguns manifestantes revidaram. A confusão levou quase 1 hora para ser controlada pela polícia. No centro, vários focos de incêndio. Os bombeiros também precisaram agir rápido. Tudo isso aconteceu porque o plano diretor que estabelece as novas regras para o crescimento da cidade tinha previsão para ser votado nesta terça-feira. Só que a oposição, por uma manobra, apresentou 2 projetos substitutivos, o que retardou a apreciação da matéria. Foi justamente essa demora que revoltou os movimentos sociais. Pelo texto, serão criadas novas áreas para a construção de moradia popular. Antes da confusão, durante 5 horas, cerca de 1.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram do ato pacífico, que foi convocado para pressionar os vereadores. E agora há pouco, a assessoria de imprensa do presidente da Câmara, José Américo, do PT, informou que à meia-noite será aberta uma sessão para formalizar a suspensão da votação do plano diretor. Segundo a assessoria, a votação será retomada amanhã às 10 da manhã. Mais de 170 vagas de emprego foram oferecidas hoje aos haitianos que estão provisoriamente na Igreja Nossa Senhora da Paz, no centro de São Paulo. Mas nenhuma foi preenchida porque os imigrantes não possuíam carteira de trabalho. A confusão frustrou as expectativas dos estrangeiros. O posto móvel da prefeitura, na frente da Igreja do Glicério, no centro da capital, era para oferecer vagas de emprego. Mas os haitianos achavam que era para tirar a carteira de trabalho. Frustrados, cercaram o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros, ex-deputado federal e filiado ao PDT. Cabeça quente. Aqui não tem como emitir carteira de trabalho, aqui não tem nem internet. A carteira de trabalho é uma coisa séria, que vale para todo o Brasil, tem que estar cadastrado nacionalmente. Não basta eu preencher um papel. A situação está cada vez mais complicada porque não param de chegar haitianos aqui em São Paulo. Nem mesmo as autoridades têm mais um número correto de quantos estão aqui na capital. E eles estão passando muitas dificuldades por aqui. Muitos estão, por exemplo, sem comer. É o que está acontecendo com esse grupo. Eles vão agora para o restaurante do Bom Prato para fazer a primeira refeição do dia. O problema é que vão 50 por vez e são apenas 200 vagas. Eles seguem em fila até o restaurante próximo da Rua 25 de Março. Aqui serão servidos 200 cafés da manhã e 200 almoços por dia, numa ação emergencial. Então é um trabalho emergencial de 60 dias em um primeiro momento para acolhimento e atendimento imediato dessa população. Muitas empresas estão procurando a paróquia para poder oferecer emprego e abrigo para alguns haitianos. O problema é que a maioria não tem a documentação, o que inviabiliza essa contratação. Por isso, essa fila aqui agora, eles vão até o Ministério do Trabalho, onde vão tirar a carteira de trabalho. Um grupo foi montado para atender os imigrantes. Os haitianos saem da República Dominicana de avião e seguem até o Equador. A partir daí, o percurso é feito de ônibus. Eles passam pelo Peru e chegam ao Acre.
De lá, vem para São Paulo. Pierre e Platini chegaram há uma semana. Na bagagem, um desejo em comum. Platini diz que o seu país é bom, só falta emprego. E outra igreja passou a receber os haitianos que chegam a São Paulo. É a Nossa Senhora da Luz, no Tucuruvi, na Zona Norte. São 28 imigrantes que chegaram ontem à noite e que agora estão abrigados no salão desta igreja no Tucuruvi. Eles vieram da paróquia no centro, que está superlotada. Foi o padre que ofereceu o alojamento, mas o almoço não estava previsto. Arroz, macarrão, carne, tudo feito de última hora. Voluntários da comunidade vieram às pressas para preparar a comida, já que as refeições que teriam sido prometidas não chegaram. O Bom Prato iria fornecer as refeições. Ia entrar em contato comigo, porque a gente tem um Bom Prato aqui na Avenida Mazei, para ver, porque parece que eles iriam fornecer o ticket de jejum e do almoço. A janta ainda não me foi falado nada. Só que não veio esse ticket? Não, até agora nada. E nenhum contato deles comigo também. Desde que a notícia correu pelo bairro, alimentos não param de chegar, doados por moradores. Uma pequena parte está hospedada na casa de conhecidos, mas a maioria vem sendo atendida pelo trabalho social da Igreja Católica, que se queixa da demora da ajuda do poder público. Durante a inauguração de uma obra em Itaquera, o governador Geraldo Alckmin voltou a criticar a atitude do governo do Acre. São Paulo é terra cosmopolita, né? Recebe a todos, tem imigrante do mundo inteiro. Agora, precisa ter planejamento. Não pode despejar pessoas aqui em São Paulo de forma desumana, sem ter local adequado, sem estar preparado para recebê-los. O prefeito Fernando Haddad também acha que é necessário ser avisado para que se possa organizar o atendimento, mas defendeu o Estado, que tem sido a porta de entrada dos refugiados. O Acre já, de muito tempo, vem acolhendo essa imigração em virtude dos desastres, né, que ocorreram no Haiti e que representaram um problema humanitário de enorme complexidade. Então o Acre vem fazendo seu papel quase que isoladamente, agora o Brasil contribui. Caseiro de Paulo Malhães é preso e confessa ter participado do crime que terminou com a morte do coronel reformado. O caseiro denunciou 2 de seus irmãos como parte do grupo que invadiu o sítio de Malhães na semana passada. Pelo menos 3 homens invadiram o sítio do coronel na tarde de quinta-feira. Malhães foi encontrado morto depois que os invasores deixaram a propriedade. De acordo com a polícia, o caseiro participou do crime dando informações, mas não teria colaborado com a ação. Para a polícia, a principal linha de investigação continua sendo a de crime patrimonial, motivado pela intenção de roubar pertences da casa do coronel. Há cerca de um mês, Paulo Malhães havia admitido na Comissão Nacional da Verdade que participou de torturas, assassinatos e desaparecimentos de presos políticos durante a ditadura militar, inclusive no caso do ex-deputado Rubens Paiva. Crise do abastecimento. O volume do sistema Cantareira cai novamente e fica em apenas 10,9%. De acordo com a Sabesp, sexta-feira foi o último dia que choveu na região dos reservatórios. Para tentar amenizar a crise, além de obras emergenciais, o governo do estado estabeleceu que o consumidor que gastar acima da média será multado. Já quem economizar receberá desconto na conta. São Paulo teve novo recorde de frio. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a temperatura média foi de 11,4 graus. Mas em alguns bairros da Zona Sul, como Capela do Socorro, a temperatura foi de apenas 7 graus. E segundo os meteorologistas, a madrugada será gelada e o frio continua. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. A expectativa é de que a capital paulista registre mais um recorde de frio na madrugada. A massa de ar seco de origem polar continua mantendo o tempo firme sem expectativa de chuva. Ao longo do dia, com o predomínio de sol, a temperatura sobe e faz até um pouco de calor no interior. Máxima de 28 graus em Presidente Prudente e de 29 em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, a máxima chega aos 28 graus, mas faz frio na madrugada, mínima de apenas 13 graus.
E há risco de geada na Serra da Mantiqueira. E a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba podem amanhecer com nevoeiro. Mínima de 9 e máxima de 23 graus em São José dos Campos. Aqui na capital podemos ter um novo recorde de frio, 11 graus. Durante a tarde não faz mais que 24. Na quinta, feriado, a máxima prevista é de 25. E na sexta-feira a nebulosidade aumenta e a máxima não passa dos 24 graus. Mais uma obra do entorno do Itaquerão foi inaugurada. A passagem subterrânea na Radial Leste faz parte do pacote de obras viárias do entorno do Itaquerão, estádio que receberá o jogo de abertura do Mundial no dia 12 de junho. Chamada de Mergulhão, a passagem fica em frente à estação Itaquera do metrô e ao estádio do Corinthians. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad participaram da inauguração da obra. Termina amanhã o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2014. E, como de costume, muita gente deixou o acerto com o leão para a última hora. De um total de 27 milhões de pessoas, como sempre, ainda faltam muitas entregas. São cerca de 7 milhões de pessoas que deixaram para os últimos dias. E estes contribuintes têm hoje e amanhã para fazer essa entrega sem pagar multa. Nestas horas, claro, surgem muitas dúvidas ou faltas de documento. Para ajudar o contribuinte, o posto da Receita Federal está fazendo um atendimento para tirar as dúvidas sobre o preenchimento da declaração. Aqui em São Paulo, na Rua Luiz Coelho 197, o posto funciona das 7 horas da manhã até as 7 da noite. Lembrando que o contribuinte deve chegar até às 6 da tarde para pegar uma senha para o atendimento. Aqui no posto, as principais dúvidas ainda são com relação a quem deve ou não fazer a declaração. Espólio, dependentes e também ganhos de capital estão entre as principais questões. O balanço mais recente da Receita mostra que 21 milhões e 700 mil contribuintes já fizeram a declaração. A seguir, CPI da Petrobras. Renan Calheiros, do Senado, disse que a comissão iniciará trabalhos na terça-feira. E eleições 2014. Pesquisa mostra queda de intenções de voto na presidente Dilma Rousseff. Eleições 2014. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte mostra queda nas intenções de voto na presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff aparece com 37% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, feita com o mesmo critério divulgada em fevereiro, Dilma aparecia com 43,7%. Aécio Neves, do PSDB, aparece em segundo, com 21,6%. Em fevereiro, ele tinha 17%. Eduardo Campos, do PSB, tem 11,8% contra 9,9% na pesquisa anterior. Em um eventual segundo turno com Aécio Neves, Dilma teria 39,2% das intenções de voto, contra 29,3% de Aécio. Já contra Eduardo Campos, Dilma teria 41,3% das intenções de voto, contra 24% do ex-governador de Pernambuco. A pesquisa aponta queda no índice de popularidade do governo Dilma. O percentual foi de 36,4% para 32,9%. Na Bahia, sem citar diretamente a pesquisa CNT-MDA, presidente Dilma Rousseff afirma que tem certeza de que a população não irá voltar atrás. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai retroagir, voltar atrás, desistir disso que nós conquistamos, a maior redução da desigualdade social em nosso país, da maior criação de empregos que o Brasil teve. Em São Paulo, o pré-candidato do PSDB à presidência da República também falou sobre a pesquisa. Apresenta uma radiografia de um momento. A percepção, que para mim é a mais clara e a mais relevante, é de que há um cansaço em relação a tudo isso que está aí e um sentimento crescente de mudança. Eu acho que é natural que ao longo do tempo, a partir do momento que os candidatos de oposição vierem a ser mais conhecidos, há uma tendência natural de uma migração de votos que estavam próximos ao governo para esses candidatos. CPI da Petrobras no Senado começa na terça-feira. A informação foi dada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB.
Hoje, o senador alagoano pediu a partidos para indicarem membros que farão parte da comissão que vai investigar a estatal. A CPI deverá analisar a compra da refinaria de Passadina em 2006 e outras denúncias que atingem a Petrobras, como recebimento de propina por funcionários da companhia. Renan Calheiros cumpre a decisão liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que na semana passada determinou a instalação de uma CPI dedicada a investigar exclusivamente a Petrobras. A determinação da magistrada contrariou o governo, que vinha defendendo a ampliação das investigações e queria incluir na comissão a apuração do suposto cartel no metrô de São Paulo e irregularidades na refinaria Abreu e Lima e no Porto de Suape, em Pernambuco. E vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Com Dilma caindo na pesquisa, o custo do prejuízo de Passadina, a refinaria belga, subindo para mais de 2 bilhões. Não é troco de pinga, coisa nenhuma. Diretor da Petrobras, ex-diretor da Petrobras, denunciado na justiça e a justiça aceitando. Quer dizer, não está digamos assim, um paraíso astral para o presidente da República. E aí começam esses rumores de volta a Lula. E aí o que é que o Lula faz? O Lula faz o que ele sempre faz nesses casos. Ele não fica discutindo com ninguém, não fica dando entrevista à imprensa, ele vai para o exterior. Quando estourou o mensalão, o Lula mandou um recado direto de Paris, numa entrevista montada com uma estagiária para o Fantástico da Globo. Não enfrentou questões mais sérias, mais polêmicas. Desta vez, ele primeiro recebeu um grupo da milícia, dos blogueiros militantes do PT, porque ele não quer enfrentar perguntas sobre assuntos que não agradam. Depois foi para Portugal pelo mesmo motivo. Lá em Portugal, ele andou distribuindo lições de matemática muito interessantes. Por exemplo, ele disse que 80% do julgamento do Supremo Tribunal Federal foi político, só 20% jurídico. Disse também que há um grande interesse do Poder Judiciário de destruir o PT. Eu não sei de onde vem a conclusão dele, porque o Aires Brito, que era o presidente, foi deputado pelo PT. O Joaquim Barbosa declara abertamente que vota no PT. E mesmo que isso não tivesse acontecido, não há nenhum grupo na justiça e na sociedade brasileira interessado em destronar o PT. Essa conclusão matemática do Lula me deu inclusive a ideia de telefonar para ele para saber quem é o professor de matemática dele, que é uma matemática muito complexa, né? De qualquer maneira, amanhã ele vai receber o título de cidadão em Santo André e terá uma oportunidade para se explicar sobre Passadina, sobre Rosemary Noronha e outros temas que as TVs internacionais não tratam, né? Então, quinta-feira nós voltaremos direto ao assunto aqui com você. Até. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Nesta quinta, 11h30 da noite, conheça os cachorros que praticam esportes radicais no Hoje Tem. Assista agora Todo Seu e logo após, A Máquina.